Vou repetir a pergunta. Bem e certo são a mesma coisa? Antes de responder essa pergunta, eu queria aprofundar a questão da moral estar relacionada com a sociedade, com os valores de certo e errado da sociedade. Então, o que a gente tem que saber mais sobre isso? Porque então a gente leva em consideração o seguinte: a moral ela está relacionada aos valores de certo e errado que são estabelecidos dentro de uma sociedade. Muito bem. Professora, eu já ouvi falar de pessoas que são imorais. O que é então ser imoral numa sociedade onde moral é quem segue os valores de certo estabelecidos dentro de uma sociedade? Ué, simples. Se dentro da sociedade a pessoa que é moral, a pessoa que tem moral é aquela que segue os valores estabelecidos como certos dentro daquela sociedade, isso significa que a pessoa imoral é aquela que não segue esses valores. Vou dar um exemplo. Andar pelado, andar nu na nossa sociedade, é certo ou errado? Bom, na nossa sociedade é errado, inclusive está previsto em lei como crime até. Mas imagine que um belo dia eu dê uma surtada e falar, quer saber? Dane-se, meu corpo, minhas regras. E aí eu saio andando nua pela cidade. Provavelmente vão chamar a polícia para mim e eu vou ser presa. A partir do momento em que eu não seguir as regras que são estabelecidas pela sociedade, eu sou uma pessoa imoral, porque eu sei que dentro da minha sociedade não devemos andar pelados. Mas mesmo assim eu fui lá e falei, regras? Que regras? Limites? Que limites? E fiz. Então, eu me tornei uma pessoa imoral, porque eu não segui os valores de certo e errado estabelecidos dentro da minha sociedade. Isso é ser uma pessoa imoral. Uma pessoa moral, uma pessoa que tem moral, que segue a moral, é aquela pessoa que dentro da sociedade onde ela vive, ela segue os conceitos de certo e errado que são estabelecidos. Aquela que não segue esses conceitos, ela é tida como imoral. Mas também tem um outro caso que nós podemos levar em consideração. Então, nesse caso, as pessoas que andam vestidas, que estão bonitinhas lá, andando com suas roupas, elas são morais, porque dentro da nossa sociedade temos que andar assim. Eu lá que falei, fucking the system, e fui lá e andei pelada, eu sou imoral. Mas imagine, então, que na verdade não fui eu que fiz isso, que saí pelada na rua. Imagine que quem saiu pelado na rua foi uma criança de 3 anos de idade, ou então que foi uma pessoa que tem problemas mentais. Ela vai poder ser considerada imoral e ser julgada socialmente com o mesmo peso que eu fui julgada por ter feito aquilo? Sim ou não? A resposta é não. Por que não? Porque nesse caso específico, essas pessoas, a criança que sai pelada ou a pessoa com problemas mentais, elas não são como eu. Eu fui imoral. Essas pessoas não. Essas pessoas são aquilo que a gente chama de amoral. O amoral é aquele que não tem noções morais. Como assim não tem noções? Eles não têm discernimento do que é certo, do que é errado. Então, dentro da sociedade, eu sou imoral porque eu conheço os valores de certo e errado e mesmo assim eu optei por não segui-los. Uma criança que sai pelado na rua ou então um deficiente, uma pessoa com problemas mentais, ela não conhece esses valores. Ela não pode ser responsabilizada por esse ato porque ela não tem noção do que ela está fazendo. Ela não tem noção de que ela está infringindo uma regra moral dentro da sociedade que a gente vive. Eu tenho. Então, nessa circunstância, eu sou imoral. Elas não. Elas são
amoral, porque elas não têm conhecimento das regras morais, elas não sabem o que estão fazendo. Entenderam a diferença?